a gente sai dessa audiência muito preocupado. Muito preocupado por quê? Porque o que a gente sabia já era preocupante e o que foi debatido e discutido aqui tem se tornado cada vez mais angustiante, principalmente para os servidores do município, para o comércio e principalmente para aqueles que desejam captar emenda impositiva. A gestão deixou claro que, se for executada a dívida, pode inviabilizar o município e nós queremos tirar encaminhamentos. Nós queríamos tirar encaminhamentos onde fosse possível a gente não colocar essa dívida nas costas daquele que não tem culpa, que é o servidor público, que é aquele que presta o serviço, que é as mãos e os pés desse município. Mas, infelizmente, ao final dessa audiência pública, a gente sentiu que é realmente possível acontecer uma situação em que o servidor acabe sendo prejudicado, porque ficou claro e evidente, foi dito pela assessoria jurídica, que mesmo apesar de todos os esforços feitos por alguns vereadores na última legislatura, que já dizia que era um risco, inclusive o finado Zé Filho falava isso, esse contrato de compensação, mesmo assim, não foi dado ouvidos a esse grupo de vereadores. E hoje, o que foi dito é que a conta ia chegar, né, alguém teria que pagar. A conta chegou e alguém vai ter que pagar. Então, a gente espera, depois do que foi discutido aqui com a gestão, há alguns encaminhamentos para tentar ressarcir os cofres públicos, mas são ações ainda iniciais. Há uma ação civil pública em andamento e a gente acredita que depois dessa audiência pública vai precisar mover uma outra para que a gente possa ter condições de ter minimamente a devolução daquilo que o município perdeu. Veranilson, já que o assunto foi originado na gestão passada, o ex-prefeito Batata chegou a reclamar, né, de que ele não teria sido convidado para essa audiência de hoje e chegou a citar, inclusive, que o seu mandato seria o pau-mandado da gestão Tadeu. Como é que você recebe essas duas situações? Primeiro, a ideia dele não ter sido convidado e essa outra afirmação do ex-prefeito. Bem, Geraldinho, com relação à afirmação de não ocorrer o convite, a audiência, ela próprio nome diz, e ele como antigo gestor deve saber disso. O próprio nome diz, audiência pública, qualquer um pode vir e ter acesso à audiência pública e ter voz. O plenário foi aberto tempo de voz. Eu acredito que, como gestor público, se você está percebendo que há a busca por esclarecimentos de um órgão que deve fiscalizar, como a Câmara Municipal, você tem que ser o primeiro a defender, porque qualquer homem público deve primar pela transparência. Se você não quer transparência, então não enverede para um cargo eletivo. E eu sou um homem público, fui eleito e primo muito pela transparência e também sei que no regime democrático eu tenho que estar aberto às críticas. Mas eu sempre olho da seguinte maneira, quando alguém faz uma crítica, eu primeiro avalio de onde vem. Depois, eu avalio qual a intenção de alguém ao fazer uma crítica. Então, obviamente, quando alguém me chama de pau-mandado, isso é um reflexo do espelho daquilo que se conhece, de que o indivíduo conhece. Todo mundo sabe que na antiga gestão a gente tinha uma situação muito complicada. Eu era sindicalizado, eu era da direção do Sindicep, a gente nunca conseguiu sentar para uma audiência com o próprio gestor para poder discutir piso salarial do professor, salário atrasado de funcionário, a gente nunca conseguiu sentar. Quem vinha eram pessoas delegadas por ele. Obviamente, aí sim, eu acredito que faz jus a crítica que ele faz a mim, porque ele está fazendo do próprio ponto dele, pela própria vivência dele. Então eu entendo quando ele chama alguém de pau-mandado, porque quando alguém assume um cargo sem independência, ele sabe o que é isso. Então eu recebo com muita satisfação a crítica, porque eu sei de onde está partindo. E eu sei por que ele fala isso. E, obviamente, o nosso mandato mantém a autonomia que tem que ser mantida. Nós viemos aqui para representar o servidor público, independente do prefeito, qualquer que seja, seria convocado para essa audiência para responder. Eu chamei a atual gestão porque ela tem posse dos dados da propriedade. E, obviamente, depois dessa audiência, a gente espera que os processos que já rolam, que diz que não existia, possa ter uma definição. Aqui eu não quero dizer que existe criminoso nessa situação. Eu digo que a justiça vai dizer se houve crime ou não. O que eu quero aqui é a transparência da informação e a audiência pública serviu para isso e o resultado, pelo menos com relação à informação que a gente queria, nos deixou muito satisfeitos, porque a gente descobriu que, inclusive, o próprio INSS, além do patronal, que era a informação prévia que eu tinha, do próprio servidor foi descontado. Então, é descontado 2 vezes. Mas eu entendo, eu aceito com muita serenidade a crítica de pau-mandado, porque, obviamente, a crítica parte de alguém que fala do seu próprio lugar de fala.
vereador Veranilson, a respeito desses encaminhamentos aqui, como os senhores podem surgir as novas audiências e realmente na parte jurídica, tem como sair algo daqui desta audiência hoje? Tem sim. A assessoria da Prefeitura já disse que está encaminhando uma peça no qual pretende buscar bloqueio de bens, tanto da empresa como também do antigo gestor, para que esse bloqueio possa servir de ressalva para que, caso tenha acontecido realmente um crime, aí esses bens possam ser usados para ressarcir o município. A gente não quer dizer que quando alguém tem um bem bloqueado é porque alguém é criminoso. Não. Esse bloqueio, se acontecer, é até se resolver o processo. Se o processo que vai ser puxado agora, que é um segundo processo que a gestão disse que ia puxar, realmente culminar em um crime, em um ato criminoso, esses bens já estando bloqueados para assegurar a compensação do município, isso é uma forma de você ressarcir o erário público. Então, a gente espera que realmente a gente possa mover nesse direcionamento. Há um outro encaminhamento jurídico que será feito pelo Sindicerv, afinal de contas, a instituição, que na época era um dos diretores, foi acusada de forma leviana por alguns ditos doutores da verdade aqui em nosso município, e óbvio, quem tem honra defende. Eu tenho honra, eu tenho família, as pessoas me questionam na rua o que é que aconteceu, e óbvio, quando alguém precisa falar de você, e eu fico muito feliz, quando alguém precisa falar de mim, ele usa um microfone, e para poder me criticar precisa mentir, então isso nos deixa muito felizes, e aí a mentira a gente resolve na justiça.